Olá! Hoje vamos mergulhar numa combinação um tanto inesperada. Sigmund Freud, sonhos e... Telepatia. Pois é, a gente tem aqui um texto do próprio Freud, em que ele se debruça sobre esses fenômenos meio ocultos, né? Isso. E a ideia é entender como ele via essa questão da telepatia dentro da teoria dos sonhos dele. Exatamente. E o curioso é que ele já começa assim, bem cauteloso. Avisa logo de cara, olha, este artigo não vai provar que telepatia existe, nem dizer o que eu acho. Então qual era o ponto dele? O ponto central era, mesmo que existisse um sonho telepático, isso não mudaria a base da teoria psicanalítica dos sonhos. A mente inconsciente ia pegar essa suposta mensagem e, bom, dar o seu jeito. Ia distorcer, processar, como faz com tudo. Isso. Seria só mais um estímulo, tipo um resto do dia, uma preocupação, um desejo inconsciente. Tudo entra na máquina de fazer sonhos. E ele mesmo teve alguma experiência assim? Ou os pacientes dele? Ele diz que não. Menciona uns sonhos que pareceram premonitórios, mas não se confirmaram. E que em 27 anos de clínica, ninguém trouxe um caso claro de sonho telepático, mesmo pessoas que ele considerava sensíveis. Entendi. Falta de material direto, digamos assim. Mas ele analisou uns relatos que chegaram para ele, né? Aquele dos gêmeos, por exemplo. Sim, esse caso é muito bom para ilustrar o ponto dele. Um homem escreveu contando um sonho super vívido. O que ele sonhou? Que a segunda esposa dele tinha tido gêmeos. Ele viu os bebês, ela amamentando. Bem detalhado. Ok. E a parte telepática? Onde entra? É que, na mesma noite, a filha dele, que morava em outra cidade, teve gêmeos. Menino e menina. Foi um parto prematuro, inesperado. Nossa, e a hora bateu. Parece que sim, mais ou menos. E tinha outros detalhes, né? O homem e a esposa atual não queriam mais filhos. A filha esperava só um bebê. A explicação mais óbvia seria uma preocupação com a filha que virou sonho, talvez. Mas Freud foi mais fundo, imagino. Bem mais fundo. Ele focou na diferença crucial. O sonho era sobre a esposa ter gêmeos, o evento real foi com a filha. Ah, não era uma cópia direta. De jeito nenhum. Para Freud, a chave era o laço emocional forte entre pai e filha, e um possível desejo inconsciente, reprimido do pai. Algo tipo, ela deveria ser minha esposa. Uau, pesado. Pois é. Essa dinâmica interna teria distorcido a suposta mensagem telepática. A análise psicanalítica, então, troca a esposa pela filha no conteúdo latente, no significado escondido do sonho. Então a tal mensagem telepática, se existiu, foi só matéria-prima. Exato. Matéria-prima para a elaboração onírica, aquele processo todo de condensar ideias, deslocar emoções, usar símbolos, realizar desejos disfarçados. O sonho que a gente lembra, o conteúdo manifesto, é o resultado final. A telepatia não mudaria essa lógica. Entendi. A mente dá a sua editada, no sinal. E o segundo caso que ele olhou envolvia um sonho repetido, né? E outras coisas meio estranhas. Isso. Uma mulher de 37 anos tinha um histórico de problemas de visão, solidão na infância. Ela relatou um sonho que vinha desde criança. Qual era o sonho? Ela resgatava um homem da água, perto de uma palmeira, e contou também umas experiências tipo ouvir o irmão gritar mãe na hora exata da morte dele, sentir batidas na cama na noite que uma amiga morreu. Ok, e o sonho recorrente, o resgate na água. Como Freud interpretou? Ele viu como um sonho típico de nascimento. Resgatar das águas é um símbolo comum para isso. Podia ser o desejo de ter um filho daquele homem ou ser uma mãe para ele. E a palmeira? Símbolo fálico. E ela às vezes caía da cama no fim do sonho, o que ele ligou ao próprio ato de nascer. O homem do sonho, que sob hipnose ela associou ao médico, para Freud apontava para o pai. Complexo de Édipo de novo. Sempre ele. E as visões? A do irmão, as batidas na cama? Freud foi bem cético. A do irmão, ele sugeriu que podia ser uma paramnésia, uma falsa memória, sabe? Motivada talvez por um desejo inconsciente de se identificar com a mãe. Eu sou a verdadeira mãe dele. E a outra visão? Da esposa falecida de um conhecido. Ligou também a fantasias edípicas da filha querendo o lugar da mãe. Ele conectou essas experiências à estrutura neurótica dela, uma dificuldade em lidar com fantasia e realidade, vinda de fixações lá da infância. Então, para resumir a visão de Freud,
A psicanálise não serve para provar a telepatia, Não mesmo. mas pode ajudar a entender essas experiências, né? Interpretando através dos mecanismos que a gente já conhece do inconsciente. Perfeito! Desejos reprimidos, complexos, a elaboração onírica, tudo isso entra na análise. Se uma mensagem telepática chega, ela é tratada como qualquer outra informação pela mente. E ele até faz uma distinção interessante. Diz que uma experiência telepática pura, durante o sono, sem essa elaboração toda, talvez nem devesse ser chamada de sonho, no sentido psicanalítico. Sim, seria só uma percepção que aconteceu durante o sono. O sono até poderia facilitar, criar condições favoráveis para isso, mas não seria indispensável. A mensagem poderia ser captada de dia e só aparecer no sonho depois. Isso deixa a gente pensando, né? Se o nosso inconsciente tem todo esse poder de moldar o que a gente percebe, de criar sensações, até visões, a partir dos nossos próprios desejos e conflitos internos. Como saber o que é o quê, né? Exato. Como separar uma possível comunicação externa real de uma projeção totalmente nossa, lá do fundo do inconsciente? Fica aí a reflexão. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.